Chamo-me Lucília Maria Gomes de Sousa, tenho 68 anos, portanto nasci a 28 de julho de 1953. Sempre vivi no Porto Santo, toda a minha infância. Portanto, uma família que viveu sempre aqui no centro da cidade. A casa dos meus pais fica aqui mesmo ao lado do município. E éramos 5 irmãos. O meu pai trabalhava por conta própria e a minha infância foi boa. Eu não me apercebia das coisas, tinha aquilo que era necessário. Só quando havia tempestades era quando chegavam os meus tormentos. Que o mar, principalmente quando fazia muita levadia, fazia um eco tão grande que eu sentia-me como uma formiguinha e que era tão pequena a ilha que parecia que ia me sufocar, que ia ficar sem chão. E era um tormento até para eu adormecer. Tinha muito isso. E era quando alguém tinha um acidente, não havia meios para socorrer e chegou a morrer várias pessoas por falta de assistência médica, porque iam nos barcos carreireiros e chegavam a morrer antes de chegarem ao Funchal. E isto marcou muito. Aí já devia ter os meus 12, 13 anos. Lembro-me de um senhor que aqui usavam muito bombas artesanais para pescar salemas. Salemas é um peixe que diziam só morria com bomba. Só que isso destruía tudo à volta. E essa bomba ficou artesanal, não ficou bem construída e rebentou-lhe, portanto, toda a parte de frente, portanto, principalmente o estômago, intestinos, isso tudo ficou muito danificado e ele morreu a caminho do Funchal porque veio sem sangue. E isso andei meses com isto na cabeça e aí sentia um desejo muito grande de sair da ilha e não ver mais saber que estava num sítio em que, se acontecesse alguém da minha família, poderia morrer por falta de socorro. Foi dos maiores tormentos da minha infância. O resto não, praia, tinha em casa, o meu pai tinha, não havia problema de racionamento de alimentos, porque tínhamos terrenos e tínhamos trigo, tínhamos cevada, o meu pai criava animais, portanto, tinha negócio. Ele tinha uma pequenina fábrica de blocos e telhas, mas aquilo que eu via não era bem isso, porque muitas vezes era preciso racionar os alimentos para dar sustento a toda a família, porque era sempre só o pai a trabalhar. E muitos filhos, às vezes era difícil, porque se não chovia, não havia cereal, não ia onde iam trabalhar. Ou era a vinha, e portanto só naquele período de primavera-verão, quando era preciso mondar e depois a apanha da uva, ou então, se havia cereal, para ajudar a apanhar, e depois havia a debulha, portanto havia aí um trabalho. Agora, nos anos de seca era muito difícil terem trabalho, e não era um trabalho permanente. Quando começou a exploração da cal, aí sim, muitos homens foram trabalhar para a exploração da cal, principalmente no Ilhéu de Baixo, o chamado mesmo o Ilhéu da Cal. Diziam que era a cal de melhor qualidade. E aí empregava muita gente, eles ficavam lá, havia casas para eles ficarem, e só vinham à terra a ver a família um dia por semana. Era um trabalho duro e de muito perigo, porque como não havia chuva, também não havia madeira.
não havia árvores, não havia madeira. Então, quando eles faziam a escavação para extrair a cal, muitas vezes usavam madeira para o sustento da própria sustentabilidade da gruta. Mas conforme iam cavando para o interior, tiravam madeira do início para ir colocando mais ao fundo. E chegou uma vez a morrerem 13 homens porque desabou e ficaram lá e não conseguiram chegar a tempo de os salvar. Dizem que foi assim algo de muito marcante, porque ouviam os gritos deles a pedir socorro e não conseguirem chegar a tempo de os salvar. Portanto, a vida no Porto Santo foi sempre assim muito... Quanto tempo que durou essa exploração da cal? Há muitos anos, ainda me lembro disso. Não no Olhão da Cal. Lembro-me, no Campo de Baixo, foi o último forno da cal. Lembro-me de estar na praia e ver aquele aroma da cal a ser cozida. Dava a sensação de fresco, era muito agradável. Portanto, não foi assim há tantos anos, porque eu já era crescida, talvez até anos 60, talvez. Não tenho a certeza, mas lembro-me de já ser assim uma mocinha e ainda haver esse forno a elaborar. E a senhora estava falando sobre a questão da seca e da água. Como que era esse sistema, assim? Porque hoje a gente acaba abrindo a torneira, tem lá uma água, mas não foi sempre assim. Como era? Era o mais difícil. Porque sem água e sem luz é bastante difícil. Quando não conhecemos a eletricidade, temos os candeeiros e é a forma que nós temos de estar em casa. Agora, sem água não podemos fazer nada. E eu lembro-me da minha mãe estar sempre: cuidado, não desperdicem água, cuidado, vocês estão a desperdiçar água. Porque era tudo, principalmente no verão, porque chegavam mais pessoas à ilha, portanto também havia isso, aumentava a população e ainda havia mais que ter mais cuidado no racionamento da água. Era em garrafões, era colocado em potes, tudo aquilo que podíamos. E mesmo quando começámos a ter água canalizada, mesmo assim, a água continuava a ser racionada. E a água passava para o triplo o do valor no verão. Aquilo tinha vários valores. Chegava o mês de agosto, era o mês mais caro. Porquê? Menos água, mais pessoas, e então para obrigar as pessoas a racionar, porque muita gente tinha as suas hortinhas em casa, tinha algum jardinzinho em casa, e então era uma forma de obrigar as pessoas a racionarem a água. Muitas vezes era o triplo, era muito cara a água. E como fechavam, aquilo havia períodos de fecharem a água, quando abriam, ficava muito ar dentro dos canos e pagávamos água que não estávamos a consumir devido ao ar que fazia andar o relógio e marcava uma coisa que não estávamos a gastar. Situações difíceis. E como é que era a paisagem, a vegetação do Porto Santo? Muito árida. Quando chovia e era tudo verde, era bonita. Mas era tão pouco tempo, mas era bonito na primavera, quando as searas começavam a despontar e havia muitas papoilas nessa altura, e era aquele vermelho entre as searas. O meu pai tinha muito hábito ao domingo, e éramos 7, portanto os meus pais e os 5 irmãos, passear pelo campo. E era uma das coisas também que me marca, passar o vento e ver as searas
porque fica com uma tonalidade diferente conforme o vento passa, e as papoilas entre as searas. É uma coisa que hoje já não conseguimos ver. Encontramos papoilas, porque na pandemia, portanto, enquanto estive no confinamento, dei passeios pela ilha para lugares que nunca tinha ido. E encontrei muitas papoilas. E uma coisa engraçada que raramente eu via, a papoila branca. Cheguei a ver um campo só de papoilas brancas e vi outro campo só papoilas vermelhas. E até tirei fotografias porque achei maravilhoso. Deve ser lindo mesmo. Muito bonito. 2020 choveu e conseguimos. Este ano é que choveu pouco. Mal se vê papoilas, uma aqui, outra ali, muito poucas e muito frágeis. Vê-se que há falta de água e elas estão a despontar muito pequenas, as pétalas ficam logo dobradas. Sim, não duram muito. E sobre os usos que tinham aqui das plantas da região? Comida, usávamos muito o saramago, o ranchão, o perrejilho e a serralha. O perrejilho ainda há dias consegui apanhar, é cozido, aquilo tem tudo uns raminhos, umas folhinhas suculentas e estreitas. Tiramos aquilo aos raminhos pequenos, lavamos, aquilo dá em zonas areadas, portanto de areia. Cozemos normal, só com água, não, eu só deito o sal no fim, escorre-se a água, depois tempera-se com alho, azeite e vinagre e um pouco de sal. Quem gosta de picante pode deitar pimenta. E pode acompanhar o peixe e a carne. Aqui dentro de frascos de vidro, aguenta bastante tempo. Ele tem que ficar 2 de azeite e 1 de vinagre, de maneira a conservar, e ele tem que ficar tapado. Eu agora ponho no frigorífico, na altura não havia frigorífico, e portanto tínhamos que pôr num sítio fresco. E aquilo é capaz de durar vários meses. A serralha é usada na ocasião, tem uma folha mais ou menos pontiaguda, portanto faz este tipo de contorno e é ponteada na ponta. Essa tem que ser bem esmagada na água e, portanto, esmagada de maneira a tirar tudo aquele verde, que vai saindo aquele suco, porque senão é amarga. E depois é temperada como se tempera a alface, e portanto para acompanhar peixe é bom. O saramago e o ranchão dá mais no inverno, quando chove, e é usado como se usa cacovo, também cozido e com azeite e alho, portanto era usado muito isso. A escarpeada é chamada a comida do pobre, porque era o mais barato, feito de milho, água e um pouco de sal. E era feito na frigideira em cima da pedra. Acompanhava o peixe e cheguei a entrevistar algumas pessoas em que elas diziam: nem me lembro esse tempo, porque eu comia ao pequeno almoço escarpeado, ao almoço e ao jantar. Hoje é quase usado, há restaurantes aqui que usam como entrada, e aí é agradável, não é? O bolo do caco era mais já com farinha de trigo e, portanto, era raro o pobre usar a farinha de trigo. Era mais a cevada e o trigo era mais raro. O trigo faziam o pão e faziam o bolo do caco, que até hoje é tão bom, o bolo do caco torradinho com manteiga de alho. Já provaram? Sim, é muito bom.
Depois há outro que chamavam o golfe, que foi usado e parece que foi introduzido pelos escravos açorianos, mas que é em desuso. Isso raramente é usado porque tinha que ser tenro, apanhado muito tempo. E era mais usado para as crianças, para fazer uma papa para as crianças, porque era considerado um fortificante, portanto, a força. Porque o trigo também era raro devido a não haver chuva. E quando havia, portanto, era quem tinha mais terrenos. E havia muita criança que morria sobre o trigo. Davam-lhe a papa de milho e era muito forte para as crianças que eram recém-nascidas, e muitas morriam por causa disso, além das outras doenças características nessa idade, mas também morriam pela alimentação não ser própria para recém-nascidos. Assim mais, havia também a lentilha, a batata também, isso era normal, mas tinham também lentilha e tinham, que eles agora estão novamente a tentar plantar, que é uma espécie, tipo uma favinha pequenina, e que hoje fazem, há uma cidade no continente, e que parece-me Porto Santo queria fazer parceria com eles, também era usado cá. Depois tinha a ervilha, a fava, mas eu penso que é mais recuado, porque ouço mais falar, a minha mãe falava e nós tínhamos em casa, era muita lentilha. Depois tinha a horta, as couves e as alfaces, árvores de fruto, havia muitas amoreiras, que é uma coisa que hoje conta-se as amoreiras que há aqui, mas havia imensas aí, alfarrobeiras também algumas, e dragoeiros não é por acaso que a nossa bandeira tem o dragoeiro, porque foi muito utilizado e por isso que extingui-se. Faziam muita coisa do dragoeiro, não era só em termos na saúde, que usavam principalmente para problemas de pele, mas também era usado para quando faziam uns cortes no tronco, deixavam aqueles cortes fundos no tronco do dragoeiro, aquilo saía uma resina e dessa resina podiam fazer vernizes e lacas, e também era usado o dragoeiro como planta tintureira, dava um tom vermelho carmim. Era usado também a orzela para o amarelo ocre, e isso foi uma fonte económica para Porto Santo. Dava esse amarelo, e era muito usado também. Era usado o lírio, mas não era este lírio que dá nos jardins, era mesmo o lírio selvagem, isso também foi usado. Mas não falam tanto. Aquilo que falam na exportação era mais a orzela. Mas também tanto exploraram e de tal ordem que não... Hoje parece-me que só no Pico Branco existe orzela, que hoje é reserva, porque apanhavam mal, portanto não tinham o cuidado da preservação. Também uma cor que era usada no Porto Santo era o búzio, como dá muito na costa do Porto Santo, era usado para tingir as roupas quando as pessoas ficavam de luto, porque aquilo oxidava e depois, com essa oxidação, faziam a cor preta.
Portanto, que eu me lembro eram as plantas que eram usadas como plantas tintureiras. E como planta medicinal também tinham plantas? Sim, por exemplo, a malva. Ainda há as pessoas antigas, às vezes até também usam para inflamação da pele. A malva cozida, faziam uma papa e colocavam sobre a ferida ou a chaga, óbvio que não podia estar aberta, e usavam como anti-inflamatório. E há imensas plantas que eram usadas. A batata, eu lembro-me disso, a minha mãe fazia quando eu estava com febre, pôr as batatas na testa com pano, depois aquilo começava a ficar castanhas e murchas devido à febre, tirava, voltava a pôr novamente na testa. Depois há para as lombrigas, mas eu não me lembro, só vendo no meu livro, porque não me lembro. Havia uma também que era usada para as lombrigas. Tosse convulsa, era usado alfarrobeira, isso eu lembro, que faziam tipo uma infusão e era tomado, mas não era só essa, há outras que também eram usadas para a tosse. A própria alfarroba, lembro-me que era bom para a diarreia. Nós comíamos como fosse uma fruta. Tirávamos as sementes, aquilo era só lavado e comíamos. Mas quem estava saudável dava obstipação. As tâmaras também, a tâmara era mais quase brincadeira de criança, mas comíamos muito, não era utilizado em casa. Mas tinha também em casa? Muitas palmeiras tínhamos, e havia uma, precisamente no largo aqui da Câmara, havia ali, não o que é chamado Largo do Pelourinho, mas o mais atual, tinha umas palmeiras que dava um fruto que era, além de ser mais alongado, enquanto a outra era redondinha e pequena, o tamanho de uma azeitona, a outra era mais longa e mais doce e mais carnuda, que era aquilo que nós, crianças, procurávamos quando vínhamos da escola, estávamos sempre à espreita a ver se caía alguma e quase que fazíamos guerra para aquela que apanhasse, tentar apanhar o máximo. Assim, mais porque há coisas que foram introduzidas e não são propriamente a tamargueira, foi introduzida no Porto Santo por causa, sempre tivemos ventos fortes no Porto Santo e as areias introduziam-se na ilha e foi uma forma de preservar e proteger os campos de plantação, criar uma barreira. E a tamargueira foi introduzida no Porto Santo com esse fim. Nós não tínhamos vinhas, também foi introduzida a vinha no Porto Santo e foi também uma fonte de rendimento. Não muito, tivemos ali uma altura que não era muito aceito no Funchal, quando nós tivemos anos prósperos e houve um ano que chegámos ao Funchal com pipas de vinho e foram obrigados a voltar para Porto Santo, que não aceitaram. Era um vinho muito bom, com um grau muito mais elevado que o vinho da Madeira e estava a fazer concorrência. Até que, portanto, começaram também a usar para fortalecer também o da Madeira. São características, o nosso vinho tem características muito diferentes do vinho da Madeira. Hoje há uma gama de muitas espécies na Madeira. Neste momento também no Porto Santo há a haver experiências. Tenho a impressão que começaram ano passado, houve um enólogo que fez uma aposta aí e convidou
agricultores ou viticultores para esse trabalho e, portanto, estão a fazer essa experiência, mas há também um senhor que tem criado outros vinhos e, portanto, agora atualmente, portanto, nestes últimos anos, e que faz um trabalho excelente porque tem criado a grainha de uva, farinha de grainha de uva, etc. Acho que é uma aposta que se pode fazer no Porto Santo. É um vinho diferente àquele vinho que nós tínhamos antigamente, porque também a alteração do clima também faz com que tudo se altere. E o Porto Santo não tem o clima que nós tínhamos antigamente. O Porto Santo não era úmido e hoje de manhã, onde eu moro, estavam 93% de umidade e isso era raro acontecer. O Porto Santo era seco e agora nós não temos um clima seco. A média é entre o que baixa mais, vai até os 60% e depois anda quase sempre 80%. Portanto, tudo se altera. O Porto Santo dá tudo aquilo que quisermos, desde que haja água. O sabor é muito... A cenoura, por exemplo, a cenoura é muito mais alaranjada do que a cenoura do continente, ou mesmo a da Madeira, adocicada. Só que se altera conforme o terreno, mas num sentido. Nós tivemos uma altura que regávamos, como não chovia, regávamos com a água que tínhamos, não é? E o terreno ficou com um grau de salinidade um pouquinho elevado. E então na cenoura nota-se um bocadinho mais salgada e não tão doce como era antigamente. Mas também depende de que terreno foi plantado. Temos as melancias, os melões, continua, mas infelizmente também são poucos aqueles que se dedicam a isso. Agora é mais as pequenas hortas e cada um cultiva um pouco. Apostaram um pouco mais, e isso já são jovens agricultores, o maracujazeiro, já se vê aí jovens agricultores a venderem maracujás do Porto Santo. E depois é o normal, a couve, as batatas doces, que também são diferentes, e agora também há, desde a cor de laranja à branca ou amarela, e tem sabores completamente diferentes. É mais dentro deste que não têm feito grandes investimentos sempre por causa da água. Eles dizem que apostam, parece que o ano vem bom e começa a chover bastante cedo e é uma esperança de que vai ser um inverno chuvoso e depois a semente morre. E é difícil, de facto, pensar-se em viver só da agricultura. Por isso é quase sempre um extra e não um trabalho permanente ou que dê emprego ou dê um salário que possam dizer, é um sustento de uma casa. Porto Santo antes, e notava-se até na personalidade, no caráter das pessoas, no sentido, Porto Santo, nós éramos fechados, desconfiados. Quando víamos uma cara diferente, era a curiosidade. Eu lembro-me em criança acontecer isso, caí do morro de 4 metros por causa disso, porque uma cara diferente era tão raro aparecer no Porto Santo que isso despertava o interesse. E claro, fui espreitar e caí, pronto, quase que morri. Com o 25 de Abril, quase que podíamos dizer, abrir as portas em todos os sentidos, mais trabalho, e começou-se a construir muita coisa. Porto Abrigo, estava a falar na desalinizadora, hotéis, portanto, muito apartamento também aconteceu, casas, houve muitos estrangeiros também a viver para cá, portanto,
Quando eu falo desde 74, que foi, portanto, 74, 75, 76, foi a Revolução. Portanto, pode-se dizer que naquele momento no sentido de que ninguém se entendia, porque estávamos a viver uma democracia e nem sabíamos o que era uma democracia. A televisão trouxe-nos grandes mudanças e trouxe-nos aquilo que eu sou mulher e tenho direitos. É uma coisa que nós, mulheres, não estávamos habituadas. Eu consegui trabalho, eu já trabalhava. Eu comecei a trabalhar aos 14 anos, portanto fazia umas horas na biblioteca da Gulbenkian, quando a funcionária ia de férias, quando ela teve 6 meses de baixa e eu é que estive lá. Portanto, tinha uma visão um pouquinho diferente das coisas nesse sentido, porque convivia com as pessoas, falava com as pessoas, embora fosse assim muito novinha, aparentava mais idade e, portanto, toda a gente pensava que eu era mais velha. Mas com o 25 de Abril, embora eu lesse muito e tivesse talvez uma visão diferente da maior parte das jovens, a minha ânsia de sair daqui era muito grande, mas era um mundo fechado. Eu fui ao Funchal, primeira vez, aos 14 anos, e voltei a ir ao Funchal aos 17 anos. Portanto, o mundo da maior parte das pessoas daqui, era aquilo que vivíamos. Portanto, os arraiais no verão, em que chegava uma banda e toda a gente queria ver a banda e era alegria porque era verão e havia muita gente aí, alugavam as casas particulares, só havia na altura 2 pensões pequenas, e então Porto Santo, principalmente tudo o que era dentro daqui, do centro da cidade, alugavam os quartos, remediavam-se num quartinho só e os outros quartos eram alugados a pessoas que vinham passar férias. Era uma fonte de rendimento para a família e isso também fazia com que pudéssemos conviver com outras pessoas, principalmente quando eram pessoas afáveis, e isso também lembro-me das cantorias e viola ao luar no jardim dos meus pais, conhecer pessoas que faziam folhetim radiofónico, que na altura era na Madeira, era o que havia na altura, e lembro-me do rádio ouvir isso. Era a diferença que havia. Com o 25 de Abril houve outra abertura nesse sentido. Começou a haver uma expansão económica em que as pessoas começaram também a ter mais trabalho. Os hotéis a funcionar, as pessoas a terem o seu trabalho, a poderem estudar e, portanto, sair da ilha e fazerem os seus cursos superiores. Porto Santo passou a ser um lugar não tão isolado, porque já tínhamos avião, tínhamos ligação com o Funchal, enquanto antes tínhamos ligação com o Funchal ou no barco carreireiro, ou então no navio que à segunda-feira passava no Porto Santo, apanhava as pessoas aqui e levava para a Madeira. Portanto, não havia muito com o avião. Tínhamos um semanal de Lisboa e tínhamos um pequeno de 8 lugares que era da Penina, que fazia a ligação com o Funchal. Portanto, isto depois foi passando, já não me recordo quantas vezes por semana fazia a ligação, até que passou a ser todos os dias e tivemos uma altura que tínhamos várias vezes ao dia. Conforme ia aumentando
os turistas e aumentando o número de voos. Eles eram flexíveis a esse ponto, portanto, havia passageiros, faziam as viagens. Tivemos uma altura que o avião fazia 12 a 13 voos diários durante o verão. E aumentava também o número de aviões do continente, mas agora só relativamente pouco tempo é que temos este boom de aviões estrangeiros. Isso já é agora, já há anos 20, podemos dizer 2000 talvez já começou a aumentar o número de turistas, mas há relativamente pouco tempo é que temos voos diretos do estrangeiro. Nós não tínhamos, isso é muito, muito atual. Portanto, é uma abertura que se faz gradualmente com o 25 de Abril, a ter mais poder de compra, a termos direito a sair mais vezes, a sair de férias, porque havendo dinheiro, havendo salário, mais facilmente se consegue sair da ilha. E que hoje sentimos cidadãs do mundo, que era uma coisa que nós não sentíamos. A condição de ilhéu marca-nos muito. A senhora estudou fora daqui? Sim, mas eu já estudei com 43 anos. Portanto, quando fiz aqui 7º, 8º, 9º, num ano, porque já trabalhava. Depois fiz 10º e 11º sozinha. Estudei sozinha, como tinha acesso a muitos livros, como trabalhava na biblioteca, tinha acesso a muitos livros e eu criei a minha própria forma de estudos. Mandava buscar ao Funchal a coleção de testes que tinham saído em exame, portanto, testes de exame, conforme as perguntas, e procurava nos livros e tentava responder. O meu estudo foi autoproposta, como era maior de idade, fazer o exame de 11º ao Funchal. 12º, aqui a escola já tinha, quando fiz o 12º ano, já estava a trabalhar na Câmara, porque fui funcionária da Câmara alguns bons anos, e aí fiz o 12º ano aqui na escola. Quando para ir para estudar para o continente, já estava casada, tinha 2 filhas, uma com 15, outra com 12, e portanto complicado. Quando eu concorri e tinha posto em primeiro lugar a Universidade da Madeira, depois pus preencher. Portanto, saí-me Guarda, Politécnico da Guarda, Administração Pública. E fui fazer a matrícula. Disse, bem, entrei, vou fazer, depois vou tentar ver se consigo pedir transferência para mais perto. Pedi transferência para a Universidade Nova de Lisboa. Embora a minha ideia era sempre passar para o Funchal, e eu não sabia que a nota que eu tinha, porque é que não tinha entrado no Funchal, porque a minha média era boa. Eu tinha feito aquele exame que chamavam de acesso, exame de acesso ao ensino superior, e a minha média era 80 e tal %. E na Madeira a média era muito mais baixa. Pedi uma audiência ao reitor para saber a razão que eu não tinha entrado na Madeira. Portanto, eu tinha que ter 2 anos de latim para entrar para os cursos de letras ali na Madeira, e não me tinham dito isso quando eu fiz a inscrição. Eu só tinha 1. Portanto, fiquei inscrita na Universidade Nova de Lisboa, fui lá à abertura e tive uma recepção pouco amistosa, vamos assim dizer. Já é difícil com 43 anos, com miúdos de 18 e 19 anos, e ouvir o professor. Portanto, quando houve a apresentação, eu disse que ainda não sabia como ia gerir o curso, porque trabalhava, tinha filhos, e a senhora disse-me, você deve ser louca.
mas pensa que está no secundário para fazer um curso à distância. Foi desagradável. Eu nem sabia o que é que havia de responder, até que eu disse, bem, eu vim atrás de um sonho. Se eu conseguir realizá-lo, muito bem, mas não vou dizer que eu não fiz uma tentativa. E comecei a estudar à distância, portanto ia lá só fazer a apresentação dos trabalhos e fazer os exames. Fiz 4 anos assim, mas arranjei uma estratégia que era tudo o que eu via que não conseguia fazer à distância, anulava a matrícula para não perder o ano. E reuni as cadeiras que eu não consegui fazer à distância, tirei uma licença sem vencimento e fui lá fazer essas. Não perdi nenhum ano. Portanto, realizei esse sonho porque, de facto, era uma coisa que eu sempre quis e meu pai, obviamente, não pôde, ele sabia desse meu desejo, mas éramos 5, ele só ganhar era impossível. E nessa altura, quem é que pensava em cursos superiores? Porque era extremamente caro e a saída daqui era muito difícil. Eu só quando eu fui à Guarda, eu perdi 2 dias em viagens, porque eu tinha de ir para o Funchal, do Funchal para Lisboa, Lisboa para o Porto. Ainda fiz um mestrado, a parte curricular de mestrado. Lá na Nova também? Na Nova, mas esse curso foi em Monte Moro Novo. Eles transferiram para Monte Moro Novo, também ia à quinta e vinha ao domingo. Levantava-me, saía de casa às 6 da manhã para apanhar o autocarro para Monte Moro Novo e regressava às 6 da tarde. Depois no domingo. Qual era a área do curso? Quis fazer culturas regionais portuguesas, mas adoeci, tive um esgotamento, foi muita coisa. E pedi um ano, eles concederam o primeiro ano. Mas eu no segundo ano vi que ainda não estava capaz de começar a tese e pedi mais um ano e eles indeferiram. Depois, quando quis retomar, pediam muito dinheiro, era como começar de novo. Desisti. Entretanto, eu pedi o certificado e deram-me como pós-graduação. E pronto, fiquei com uma pós-graduação. Também já estava na biblioteca, via que não ia adiantar muito ter só semestre naquele momento. Embora ficasse com pena, ainda tentei, através da Universidade da Madeira, transferir para a Madeira. Só que eles disseram que eu podia ser orientada ali na Madeira. Mas não podia fazer a apresentação da tese na Madeira. Portanto, o júri tinha que ser da Universidade Nova, que me servia a ser orientada por alguém que depois não tinha lógica acontecer isso. Portanto, mas foi agradável, foi um mundo que se abriu. Não, é algo que só quem vive a condição de ilhão que sente. Tinha 2 sentimentos quando eu vivi lá um ano. Embora viesse cá, estive lá a primeira vez 3 meses sem vir a Porto Santo e foi uma sensação, quando a porta do avião se abriu e cheguei a Porto Santo, algo que nunca tinha sentido ou cheirado, é abrir a porta do avião e veio-me maresia, um aroma à maresia. E é como uma saudade que estava lá e que aquele aroma que se introduziu dentro de mim, como se me preenchesse. E aí senti o solhão. E me comove. Sim. Eu não sei viver sem esta ilha. Porque tanto
tentei sair daqui. E depois é algo... Parece que tem as raízes e que não se consegue arrancar. E ficamos divididos entre um mundo que se abre em cultura e um mundo que faz parte das tuas memórias e que tu não consegues, nem era apagar, não consegues desprender. É como se aquelas memórias te agarrassem à terra. E foi isso que eu senti. Há tempos convidaram-me para fazer escrever esse sentir condição de ilhéu. E eu acho que restei ali essa emoção, esse sentir desde criança, aquela sensação quase de pânico, de dor, de não ter oportunidade que os outros jovens tiveram direito. E eu sentia que se meu pai tivesse vivido noutro sítio qualquer, eu tinha conseguido talvez fazer mais do que sentia-me presa a uma terra em que eu não conseguia dar o meu melhor, porque a terra não permitia isso. E que meu pai, mesmo que as condições que tinha, se fosse noutro sítio mais perto da universidade, mais perto de um liceu, que tinha conseguido se ingrar com muito mais facilidade. E isso foi sempre uma dor. E às vezes até revolta de não conseguir. E depois, inexplicavelmente, tendo uma oportunidadezinha de sair daqui e sente-se tudo o contrário. Fica lá essa necessidade. Eu concorri por muitas bibliotecas do continente, desde Portimão, sei lá, Porto Alegre, tudo o que aparecia de coisa de vagas, e eu concorri. Mas estava sempre isto, o medo de arrepender-me, porque eu sentia-me dividida. Ali já não havia aquele objetivo, aquela força. Só quero isto, quero esquecer isto. Não. Havia isto, porque podes ter as outras oportunidades, mas se te derem oportunidade naquela terra onde tu nasceste, tu escolhes sempre a tua terra, mesmo que ela continue pequenina no meio do Atlântico. São sensações completamente diferentes. Mas tanta coisa bonita se brotou daqui, a senhora também não tem muito orgulho de ser daqui? Sem dúvida. E hoje é haver tanta oportunidade, e é uma das coisas que eu sinto e tento transmitir aos mais novos, essa vontade de fixar-se à terra e fazer alguma coisa por ela. Porque agora há várias oportunidades para isso. Eu com a idade que eu tenho já não sinto força para fazer. Gostaria de ter tido essas oportunidades, porque hoje há imensas oportunidades de termos um Porto Santo melhor. E acho que isso está nas mãos dos mais jovens, porque eles agora têm. É preciso gostarem, terem orgulho em serem ilhéus e, de facto, arregaçar as mangas e trabalhar. Porque há tanta coisa neste momento que se pode fazer, desde a vegetação, porque há tanta coisa agora, oportunidades e apoios que se pode fazer, até o turismo, com estas... uma das coisas que eu notei, o turista gosta de saber do nosso passado, gosta de saber das nossas memórias, das nossas tradições. E por que não apostar nisso também? Não só nos passeios das veredas. Por exemplo, há tempos parece-me que agora, não sei se já estão a falar, mas foi falado aqui numa das reuniões que houve, nos muros de crochê. Por que não mostrar
aos turistas como se faz um muro de crochê, que é uma coisa tão bonita. Eu que tenho a idade que tenho, eu olho para aquilo e penso, como é que eles conseguem fazer isto? Parece que está tão frágil, o vento passa e isto não se desmorona. Tem uma técnica, há uma técnica própria para fazer aqueles muros de crochê. Portanto, como isto pode-se fazer tanta coisa ainda a explorar e que não convém esquecer das memórias disso. Eu há tempos dizia que era um alento aos jovens, que era pegarem nas nossas tradições e fazerem algo delas. Que isso nunca se esqueça, porque a maior parte dos jovens não sabem. Vão buscar aos antepassados. Não deixem os avós morrerem, os bisavós, sem primeiro saberem como é que eles viviam em esses dias. Nas peças de teatro, eu cheguei a fazer umas pequenas peças que chamei Teatro Rápido e representámos na Quinta da Tamargueira, neste momento está fechado, em que fala das rezas do mau olhado. Então, quando as pessoas os miúdos estavam doentes, com febre, com um aspecto de prostração, iam aos mais velhos e eles, com uma cruzinha de alecrim, benzia, lá faziam uma oração. E está registado nesta exposição Quebranto, que é de um jovem porto-santense, um jovem pintor porto-santense, está lá as rezas, e das mulheres, as pinturas dele referem-se, estão lá registadas as mulheres com o raminho de alecrim. E então é mostrar, e as crianças, olha, por artes mágicas ou não, ou através da cruzinha de alecrim, ficavam boas. Pegar nisso, sei lá, no moinho e fazer um dia a visita ao moinho em que fazem mesmo, põem o moinho a trabalhar, como é que o moleiro sabia quem tinha farinha ou quem tinha trigo para levar para o moinho, porque era um moleiro que fazia o transporte, não eram as pessoas que levavam ao moinho o trigo. Então punham lá um bocado de tecido, um pano qualquer, punham lá no telhado aquele paninho, um moleiro passava no seu burrinho e via aquele paninho, aqui há trigo, ele levava ao moinho. Portanto, são coisas tão engraçadas, pequenas coisas, que eu acho que, porque não? Pôr o moinho a trabalhar, nós temos aqueles moinhos lá em cima e fazer isso, a representação, a moenda fina, a moenda grossa, tudo isso, e pôr o pão ali quentinho para os turistas provarem. Portanto, são coisas engraçadas que nós podemos pegar nessas memórias e apresentar. Porque se vamos para o estrangeiro e vemos que eles pegam pequeninas coisas e ali o Museu Colombo, temos uma história tão rica, uma filha da terra casada com o maior navegador. Sim. O que é que se faz? Tem um anfiteatro tão bonito, pequeno, mas bonito, que se pode fazer tanta coisa ali. Ideias, é preciso arregaçar as mangas e começar a trabalhar e sonhar-se, saber sonhar e pegar naquilo e ter orgulho em sermos porto-santenses e não termos vergonha do nosso passado, porque acho que nós fomos seres com muita força, porque não é qualquer pessoa que consegue resistir a tanta luta. É porque não foi só a seca. Nós éramos constantemente saqueados pelos piratas e corsários, ficávamos sem nada, tudo incendiado, mortos, raptados. Tivemos em 1617 o maior rapto da história, em que foram 900 pessoas
Só ficaram aqui quem estava na Madeira e uns coitados que se esconderam na Matamorra. Sabem o que é Matamorra? Portanto, esconderam-se lá. O resto desapareceu todo o Porto Santo. E o resgate, se não tinham dinheiro, como é que se podia fazer um resgate? Foi a coroa portuguesa em que fez as negociações. Houve um padre, o padre quis servir de mediador e ainda regressaram algumas a Porto Santo, a maior parte dos homens, mas houve mulheres que regressaram ao Porto Santo. Isto portanto, tentamos muitas vezes, quando não víamos hipótese de salvarem-se, o refúgio era o Pico do Castelo, porque o Pico do Castelo era difícil de acesso, era bastante íngreme, e eles tinham dificuldade, os piratas, de subirem. O que é que eles faziam? Jogavam pedras, quando eles estavam a subir, jogavam pedras para interditar a subida. E houve uma vez que, penso que será o chefe dos piratas, o Porto Santense apresentou um pano branco, como dizendo, vamos em paz, vamos negociar, e ele disse que sim. Quando o Porto Santense chegou abaixo para negociar, foi esquartejado, portanto, sem dó nem piedade. E, portanto, temos muitas histórias, além das doenças, a cólera, a peste, tudo isso, ainda tínhamos os saques, que eram tremendos. Nós tivemos uma vez aqui, eles dizem que eram turcos ou otomanos, colocaram-se aí em frente. Nós temos uma baía muito propícia a entrarem facilmente, areia fina, os barcos entravam com uma facilidade muito diferente da Madeira. E o povo ficou assustadíssimo e não sabia como fazer para poder lidar com tanta gente. E então lembraram-se, pegaram no gado todo que tinham na ilha, colocaram todos na frente praia, portanto, colocaram as shorts nos chifres deles, presos aos chifres, acenderam, e eles pensaram que era um exército que estava ali e fugiram. Portanto, também somos inteligentes. Tínhamos vigias em toda a ilha por causa disso. Ainda existe. No Pedregal, há tempos, num dos passeios no Pedregal, consegui encontrar já em ruínas uma dessas vigias, por causa de... Portanto, tínhamos espalhados. Era logo alerta, logo que via um barco aproximar-se, davam um alerta. E o que significa para a senhora Porto Santo? É tudo no sentido que é a minha terra, é onde eu nasci, e isso é qualquer coisa que há pouco eu dizia que não se consegue desligar, não se consegue, fica enraizado quase sem nós darmos conta. E talvez por esta curiosidade que também sempre tive de criança, sempre gostei de ouvir histórias dos antepassados, eu delirava com as histórias. E isso talvez também criou uma ligação com o Porto Santo. E quando comecei a ter a oportunidade de ler e encontrar nos livros coisas que falassem do Porto Santo, como eu há bocado estava a falar, o meu espanto no século XVI a ver cientistas que tinham vindo estudar as plantas do Porto Santo, e fiquei deslumbrada. E ver esse conhecimento, Porto Santo, a Maria Lamas passou no Porto Santo, falou sobre o Porto Santo. Portanto, isso para mim, o Porto Santo não é uma coisa qualquer. O Porto Santo,
tem memórias e tem uma história tão rica, precisa é que as pessoas de facto sintam esse orgulho e que gostem de falar do Porto Santo, que gostem de dizer a minha terra é pequenina, mas ela tem tanta coisa boa para poder falar, para até explorar. Porque se não dá uma coisa, nós podemos fazer experiências. Não dá isto, mas vai dar aquilo. Vamos experimentar. Porque só assim é que se sabe o que é que pode dar e o que pode não dar.